Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte de Jesus, a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. Já faz 2 semanas que nós nos comprometemos em viver a retidão da fé, parar um pouquinho o ritmo da nossa vida, prestar mais atenção na prática da caridade, da oração, do jejum e da abstinência, para ver como está a presença de Deus na nossa vida e como nossa vida está na presença de Deus. É muito fácil nós percebermos a ausência de Deus quando nós tomamos conhecimento do mal que fere a nossa vida. O mal do cotidiano, quando as pessoas não se entendem, quando as pessoas são ciumentas, quando vivem o rancor, a discórdia. O mal também na humanidade, quando nós vemos, por exemplo, a tristeza da guerra que estamos passando. Então, este mal precisa ser erradicado, esse mal precisa desaparecer, precisa ser vencido. O exercício da Quaresma nada mais é que o convite mais do que necessário para que aqueles e aquelas que têm fé possam se unir e lutar e vencer as forças do mal que se manifestam pelas consequências do pecado. Para isso, Deus tem uma grande proposta de salvação. Para cada um de nós, o caminho da conversão de nossos pecados. Para a humanidade, a transfiguração, a transformação da face da terra, de um reino marcado pelas tristezas, dores e consequências de morte do pecado, para um reino de paz, de luz, de vida, de fraternidade. Na primeira leitura, nós temos o primeiro chamado de Deus a essa transfiguração, a essa mudança. Um homem de fé que mal tem onde se instalar com a esposa, que é considerada estéril, Abraão e Sara. É chamado por Deus a sair da sua terra, a chegar em uma outra região
e a iniciar uma nova descendência que pudesse ter a marca de ser o povo de Deus, o povo santo, o povo escolhido. E este homem então entra em diálogo com Deus para saber como isso vai acontecer, como isso vai se dar. E então Deus diz a Abraão para preparar o sacrifício de alguns animais. E ali ele daria a certeza de que tudo isso iria acontecer. Cuidadosamente Abraão prepara os animais e expõe como oferenda a Deus. E nós sabemos que em todo o Antigo Testamento o sacrifício é feito de animais para louvar a Deus ou para a remissão dos pecados. Abraão se cansa, as aves de rapina se precipitam sobre os animais, querem tirar aquilo que foi oferecido a Deus. E elas simbolizam o mal, que querem quebrar a aliança, que querem nos fazer enfraquecer na aliança que hoje nós celebramos na Eucaristia. Abraão tange, afasta os animais de rapina que querem possuir o sacrifício oferecido a Deus. Também ele vence essas tentações, mas acaba dormindo. Agora, quando ele desperta, consegue ver um braseiro e as chamas tomam conta dos animais oferecidos. Quando o sacrifício é queimado e a fumaça sobe ao céu, significa que Deus atendeu às preces daquele que estava em oração. O fogo que levanta-se do sacrifício para mostrar que a aliança foi selada, depois vai ser o fogo que desce do céu com o Espírito Santo para selar também a segunda aliança. Mas ainda na primeira aliança, Deus cumpre a sua promessa. Aos teus descendentes darei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Na primeira aliança, Deus dá a Abraão a graça de uma terra e de uma descendência numerosa para que se desse início a um povo consagrado a Deus. No Evangelho não é diferente, mas agora, na transfiguração, nós temos a proposta da segunda aliança. Os escolhidos são os discípulos, Pedro, João, Tiago, representando todos os outros. A oração se dá na montanha e o sacrifício agora muda um pouquinho, porque a partir de Jesus, o sacrifício dos animais é substituído pelo sacrifício da cruz. O fogo que queimava as oferendas agora é o fogo do Espírito, que faz o rosto daquele e daquela que tem fé brilhar, que faz a chama da fé acender no coração, na vida de todos aqueles e aquelas que vivem o Evangelho, que acreditam em Jesus Cristo. É ali que ele se transfigura da aparência humana para esta luz divina. E com ele estão aqueles que continuaram, que deram concretude à primeira aliança iniciada com Abraão. Moisés, representando a lei, e Elias, todos os profetas. A primeira aliança não é invalidada, não é esquecida, mas ela é a base para a segunda aliança. Também os discípulos caem no sono profundo, e quando eles acordam, Pedro é o que quer uma fé confortável. Já que estamos na montanha, Jesus está aqui, estão aqui os representantes de nossos pais na fé, da tradição judaica, vamos ficar um pouquinho por aqui, ou vamos ficar por aqui que está bom demais. Mas imediatamente a nuvem os encobre, e então a voz do céu vai dizer: este é o meu filho, o escolhido. E aí vem a parte que é preciso descer da montanha, escutai o que ele diz. É a segunda vez que a voz vinda do céu, a voz de Deus, confirma que Jesus é o Filho amado. A primeira está ali no vitral que fica em cima do coral. Quando Jesus foi batizado, o Espírito veio sobre ele em forma de pomba. E a voz disse: esse é meu Filho amado, no qual coloquei toda a minha confiança. Pois bem,
agora se inicia a segunda aliança. O sacrifício de Jesus é a morte que Elias e Abraão conversavam enquanto estavam com ele. E agora se estabelece a segunda aliança, a eterna aliança da salvação. A humanidade, agora marcada com o selo do Espírito Santo, é chamada também a ser uma nova humanidade, é chamada também a ser igreja, assembleia, povo de Deus, escolhidos, amados e enviados em Jesus Cristo. A primeira aliança destinada ao povo de Israel se selou com o sacrifício dos animais. A segunda aliança, destinada a uma nova humanidade, a todos os povos e nações, vai se selar com o sangue de Jesus derramado na cruz. E a transfiguração é esta luz que do céu dá a certeza aos discípulos de que Cristo é o ungido do Pai. Cristo é a proposta de Deus para a salvação da vida humana. Os discípulos não compreendem muito o que aconteceu, porque só vão entender tudo isso depois da ressurreição. Eles guardam em silêncio este acontecimento. Mas Paulo, muito tempo depois, na sua carta aos Filipenses, completa, ajuda a entender a transfiguração, dizendo que nós devemos viver segundo o exemplo que recebemos de Cristo. Então, em nós também, esta luz precisa brilhar. As coisas que estão ruins precisam ser transfiguradas, mudadas, porque se a luz de Deus não brilha em nós, nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. E como eu disse no começo, quando a gente não ama, quando a gente não acredita, não vive a graça de Deus oferecido por Jesus, nós presenciamos as piores coisas, as consequências mais terríveis para a vida humana. Diz Paulo aos Filipenses que quem não brilha com a luz de Cristo tem como fim a perdição. Pensa como o estômago, é uma vergonha para todos, e eles não passam das realidades terrenas. Mas os que acreditam e se deixam iluminar por Cristo, então, com Cristo, que teve o seu corpo humano glorificado, também alcançarão a glória. Também as realidades difíceis, tristes, doloridas, serão transformadas em realidades de vitória, de cura, em vitórias de alegria. Porque se o Cristo sofre por nós, sofrendo com Cristo, com Ele, nós também vencemos o mal. Termina Paulo dizendo que o que nós precisamos é continuar firme no Senhor. Diante de tudo que vemos, que vivemos, diante de tudo que Deus nos propõe, diante de todas as consequências e forças de morte do pecado, nós precisamos estar em Cristo, viver com Cristo, testemunhar o Cristo, agir com Cristo, para que a força de Deus presente em cada um de nós possa brilhar de tal maneira que transforme todas as realidades, que transfigure todas as realidades, que faça com que de fato a proposta de Deus, que é a nossa salvação, se torne uma alegria, uma realidade para a vida humana. Nós cantamos tão bonito o salmo: o Senhor é minha luz e salvação. Precisamos acreditar, porque se não existir aqueles e aquelas que têm fé, então o ser humano será vítima de si mesmo. Então o ser humano será vítima das consequências do pecado. Mas enquanto existirem aqueles e aquelas que são firmes à proposta da aliança em Jesus, então nós seremos salvos. Então o reino de Deus será possível. Então a vida eterna nos é garantida. Que em mim e em você a luz de Deus possa brilhar todas as vezes que nós vivemos a fé. Que em mim e em você a ação de Deus transfigure todas as dores e tristezas
em força, em esperança, em perseverança. Que a graça de Deus não só transforme a nossa vida, mas que também pela nossa vida ajude a transformar a vida no mundo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.